Aroeira, conhece a aroeira? Quem morou em roça sabe, né? Dura que só, para cortar. Meu pai cortava lenhas, vendia metros de lenhas. Meu pai plantava arroz, feijão, muitas dessas coisas, e ele saía às 4h30, e algumas dessas vezes eu tinha que ir junto. Por isso eu disse, que a lição diz que uma vida normal são 40 anos de trabalho, meu só falta 5. Comecei a trabalhar muito cedo, e às vezes eu ia com meu pai Cristiano, andando na estrada escura, e eu enxergava monstros nas árvores. Não tem aqueles cupinzeiros na beirada da estrada? Eu enxergava monstros abaixados. Na verdade, eu estava com o quê? Medo. Com medo. Porque quando a gente está com medo, a gente enxerga a irrealidade das coisas. A gente maximiza as coisas ou a gente minimiza as coisas. O fato é que o medo nos tira do centro da razão. E a gente começa a ver o irreal. A Bíblia diz que quando os israelitas olharam e viram o exército de Israel, eles tiveram medo. E eles perderam noção das promessas. Eles perderam noção das promessas de Deus. Eles perderam noção do que Deus já havia feito. E o que Deus havia feito, irmãos? Vamos lá. O que Deus havia feito para esse povo? Primeira coisa que Deus fez, Deus mandou o que para eles? Um libertador. Deus cumpriu uma profecia. O que Deus mais fez por eles? Deus os tirou de onde? Do Egito, coisa praticamente impossível a um ser humano normal. O que Deus fez em terceiro lugar? Os conduziu aonde? Para o deserto. O que Deus fez em quarto lugar? Estava sol quente, o que Deus fez? Estava escuro, o que Deus fez? E frio. Não era só para iluminar, era para aquecer também. Bem pensado, Danilo. Deus havia feito, Wander, tudo isso. Fora os milagres. Mas na hora que eles viram Faraó, o medo de Faraó os fez esquecer tudo que Deus havia feito. Deus ainda fez eles levarem uma fortuna, porque quando eles saíram, eles pegaram joias. E ricos, de escravo passaram a milionários, né? Só que o medo de Faraó fez com que eles esquecessem de tudo que Deus já havia feito, e o que Deus havia feito era a garantia de que eles entrariam aonde? A terra prometida. Na terra. Então, vamos então caminhar para o fim, que agora vem a parte mais importante da mensagem. Se você está gostando até aqui, agora é a parte melhor. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Depois que eles temeram, o que o texto bíblico continua dizendo? Vou ler o versículo 10 de novo. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Me diz uma coisa, eles estavam certos ou estavam errados de clamar ao Senhor nesse momento? Certo. Quem acha que eles estavam certos, levante a mão. Baixa a mão agora. Quem acha que eles estavam errados, levante a mão. Sabe por quê? Porque a gente acha que todo momento que a gente vive na vida é hora de oração. A gente acha que tudo que acontece na nossa vida é hora de orar. Mas não era hora de orar. Porque eles já haviam orado. No capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, e a Bíblia diz que o anjo aparece a Moisés lá no deserto e diz o que para Moisés? Eu ouvi o que do seu povo? Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para quê? Para libertá-los. Deus já havia ouvido a oração.
Eles já haviam orado, eles já haviam clamado. O que estava acontecendo agora é Deus mandando o quê? Ação. O que Deus estava mandando para eles agora? O tirar do Egito, o trazer para o deserto, a nuvem de fogo, a nuvem cobrindo o sol, as riquezas, o aquecimento, a comida. Isso era a resposta de quê? Da oração que eles fizeram onde? Antes do libertador. Deus já havia respondido a oração. Só que agora, na hora que eles viram uma coisa, o caminho dificultando, o que eles voltaram a fazer? A clamar. Mas era hora de clamar? Era hora de orar? Escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês: nem sempre é hora de orar. Nem sempre é hora de orar. Aprenda isso. Quem me ensinou isso foi minha esposa na mensagem dela. Nem todo momento é momento de orar. Esse não era o momento de orar, mas o povo parou para orar. Olha o que a Bíblia vai dizer. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Nós falamos para você lá: deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, porque